Gente, todo mundo fala assim, histérica, aquela pessoa, histérica, né? Então, não é só esse tipo de histérica não, tá? Tem esse tipo de histérica, mas nós temos um outro tipo de histeria, que é a histeria de convergência. Então, eram o quê? Mulheres, e que ele, como neurologista, como médico, ele olhava, estava lá uma doença. Elas não andavam, algumas paravam de falar, paravam de comer, e estava lá o sintoma, a coisa era real, mas quando ia fazer exame, quando ia fazer tudo aquilo, não existia. Aonde está isso? Não tinha aonde estava assim. Para a medicina, a resposta daquilo que está acontecendo e por quê? Que as pessoas ficavam cegas, por quê? Que ficavam, sem andar muito. Então, acontecia muito isso. Então, naquela época, a maioria de pessoas tratadas eram as histéricas, porque elas tinham esses problemas. E Freud olhava e falava assim, tem aqui um sintoma, existe um sintoma, mas a doença em si não está ali. E o que levava ele, a fazer questionamentos e até a desenvolver algumas técnicas. Então ele tinha alguns trabalhos, de apertar, de várias coisas assim. Então vocês não estão aqui para aprender psicanálise, mas só para vocês entenderem como que surgiu a psicanálise. Então ele ficou sabendo que Charcot, um médico, que acho que em Paris, França, estava fazendo um trabalho com hipnose, que até muito tempo atrás a hipnose era só conhecida nos trabalhos de circo. Mas esse médico começou a trabalhar com hipnose. E o que acontecia? Enquanto essas pessoas estavam sobre a hipnose, os sintomas desapareciam. Eles até conseguiam fazer o quê? Se hipnotizavam uma pessoa, eles transferiam o sintoma de um para o outro. Mas o quê? Aquilo dali só quando estava em transe, só quando estava na hipnose, é que o sintoma sumia. A pessoa saiu do transe, voltava. Freud começa a trabalhar com isso, mas se deu conta que ele não era muito bom nisso, por causa de uma das suas pacientes, que começou assim, primeiro, na hipnose ele começou a ver que o quê? Não vinha só o fato em si, então era muito complicado, porque sobre hipnose, quando você vai ter acesso ao inconsciente, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, então emergia aquilo que estava oculto lá, porque não tinha o ego para fazer a ponte, então saía. Só que às vezes não saía só a verdade, o que aconteceu? Aconteceu uma violência, aconteceu um estupro, aconteceu abuso, aconteceu não sei o quê. Então não vinha só isso, vinha fantasia. Então começou a complicar a coisa. Porque aí de repente ele começava a tratar a pessoa como, olha, um abuso. Então você imagina o que é tratar um abuso e tratar um desejo de ser abusado. Entendeu? Então a fantasia aparecia também. E Freud foi vendo que era meio estranho aquilo. E uma das suas pacientes também começou a reclamar, e ela falou assim, você não precisa dessa coisa toda. Só me pergunta que eu falo. Então aí veio a tal de cura, que é a cura pela fala, e a livre associação de ideias. Que é o quê? Quando eu sento lá na minha cadeira, no divã, em dado momento, em certo momento, quando a pessoa está preparada, ela começa a livre associar. Mas para chegar a essa livre associação, precisa ter um certo nível de empatia com o terapeuta. E dali ele viu, não é preciso a hipnose para isso. Não é assim, nós temos hoje na hipnose uma grande ferramenta sim, mas não para ser aplicado dessa maneira, entendeu? Dá para a gente usar a hipnose de muitas formas. Tem terapeutas que usam hipnose sim, tem alguma, tem até gente que não era para usar e usa erradamente, mas não foi isso. Então ele começou a ver que na fala e nessa livre associação, com o tempo, aquelas coisas iam emergindo. Então, em atos falhos, em falar, em repetir, em comportamento da pessoa diante de uma fala dela, de alguma coisa, Freud ia montando o quebra-cabeça e ele ia chegando junto com a pessoa e a pessoa ia tendo o
insight. Em dado momento ela, peguei. Sabe o que é insight? O insight é, peguei. Entendi. A luzinha acendeu? Tive o insight. Então a pessoa, entendi por que eu faço isso. Entendi por que acontece isso. Entendi. Ela teve o insight. E dentro desse insight todo que a pessoa ia tendo, a partir daquele ponto, eles iam ressignificando todo o acontecimento da vida da pessoa. Podemos apagar o que aconteceu lá? Não, não podemos apagar. Mas eu posso reeditar, ressignificar aquele acontecimento na minha vida. Posso, Silvana? Posso. Ah, mas foi muito ruim. Tá, muito ruim. E aí a gente vai ter toda uma abordagem, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um jeito de ressignificar uma coisa. Então a gente não pode trabalhar sem ressignificar e falar, olha, vai ser isso. Porque tem gente que vai ter que entrar na aceitação. Aconteceu e ponto, e acabou. Eu preciso aceitar e agora daqui para frente entender que eu sou outra pessoa e que isso aqui aconteceu, eu vou ter que enterrar. E vai ter gente que vai ter que voltar lá atrás na história e vai ter que entender, vai ter que passar, né, pelo processo. Então todo esse é um processo dolorido às vezes. Por que as pessoas fogem tanto? Né? Por que as pessoas fogem tanto? Porque elas acionam mecanismos de defesa que elas não sabem. Então, quando nós tivermos a palestra sobre mecanismo de defesa, você vai saber quais são alguns dos mecanismos de defesa. Nós acionamos mecanismos de defesa, porque eu não quero tocar nessa área, porque isso me dói. Ah, mas não, Silvana, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu vários imprevistos. Eu sei o que aconteceu. Tá bom? Né? Eu sei. A gente... Por incrível que pareça, é o que eu vou mostrar para vocês como que o inconsciente é forte. Tá dando para entender, gente? Então, Freud cria, ele começa aí a trabalhar e aí veio esse conceito aqui, ó, que é, vê se está dando para vocês ver. Tem que ampliar mais. Ele distinguiu em 3 fases aí. Então ali tá o iceberg ali. Então ele dividiu em 3 níveis. Só que, gente, essa é só uma das partes, né, de toda a teoria de Freud, da onde vai emergir os outros trabalhos dele. Que a mente é isso. Então olha o iceberg lá. Tá vendo a mente? Tá vendo a mente ali? É o que representa melhor a nossa mente, as nossas emoções. É o iceberg. Então você está vendo aquela pontinha ali em cima? É o que nós vemos, é o que nós sabemos. É só isso. E quando vem para baixo, desce mais aí a imagem. Olha tudo que tem lá embaixo. Só que não é aquilo que está lá em cima que rege a minha vida. Chato, né? Então, é tudo, 90% das nossas ações e sentimentos estão ali embaixo, gente. A gente só consegue sair um pouquinho dessa área quando a gente se torna um sujeito psicanalizado. A gente sai um pouquinho. Porque, vamos dizer assim, a gente consegue... ir profundo em todo o inconsciente? Não, e não devemos. Porque, sabe uma coisa? Guarda isso. Ninguém aguenta a verdade toda, tá bom? Ninguém aguenta a verdade toda sobre si e ninguém aguenta a verdade toda sobre o outro. Então, por isso que a gente não vai tão fundo. Tem momento da terapia que a gente precisa, ó, aqui tá bom, você tá bom aqui? Você tá bem? Entendeu? Vai ser feliz? Tá feliz? Então para que eu vou mexer mais lá? Para fazer ela vivenciar uma dor de novo? Se ela aprendeu a lidar daqui para frente com a vida, então a gente não mexe mais. Só se aquilo ainda estivesse manifestando
em atos, né? E em sintomas, está somatizando em alguma coisa, aí a gente precisa mexer. Fora disso, a gente não mexe muito nisso daí. Então, vou lá. Só que são 3 instâncias. Ali, eles botaram só ali o consciente, que é aquela parte ali em cima. Então, o consciente são os meus raciocínios, as minhas percepções, os meus pensamentos. É o que me deixa em contato com a realidade. Isso é o que está consciente. Olha o que o nome diz. Estou consciente. Então, olha só o que é o consciente. Os meus raciocínios, só os meus pensamentos ali, minhas percepções de vida. Percepções de quê? De gosto, calor, frio, sensações. Essas coisas são as minhas percepções. Então, isso ali está no nível do consciente. Ali abaixo onde está, ó, memórias, fantasias e lembranças, nós chamamos de pré-consciente. Porque olha só, você lembra o tempo todo de como era a sua infância? Não. Mas quando você vai conversar com alguém e fala, como você faz? Você lembra e você acessa aquela área lá, que está as lembranças, entendeu? Aí você vai dizer, poxa, minha infância, aí você lembrou de alguma coisa que estava lá no pré-consciente. Então, lá no pré-consciente nós temos as memórias, fantasia, gente, isso daí é muito forte, e as nossas lembranças. Memórias e lembranças são as mesmas coisas? Não. Porque eu crio memória falsa, tá, gente? Nós criamos memória falsa. Lembra que eu falei da pessoa que quando é sobre hipnose, vinha um conteúdo de abuso e depois ia ver a fantasia? A memória estava lá. Por que tinha uma memória lá? Tinha uma memória. Ela vai te contar como é que foi. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Então eu posso ter memórias falsas. As lembranças não, são de coisas que aconteceram. Minhas memórias, nem todas elas são realmente factual, são de verdade. E ali as nossas fantasias. Então isso, a gente deixa emergir em algum momento em que eu vou acessar e que eu preciso. Então isso, eu posso acessar sem um terapeuta. Eu posso acessar conversando com alguém, eu posso acessar lá, igual as minhas fantasias, eu posso acessar ela, né? Quando eu estou com meu parceiro, com a minha parceira, estou lá, eu vou acessar essa área lá, né? Aí eu vou falar não. Aí você demora um pouquinho, mas quando tiver um pouquinho de liberdade, você já começa a falar. Não sabe o que é? Fantasia, né? Pensar uma coisa, entendeu? Então, você foi acessando aquelas coisas ali. Agora, essa coisa toda ali para baixo, então ali, essa área ali, foi que não botaram no slide, e assim, não dava para falar, então isso ali é chamado de pré-consciente, tá bom? Consciente, pré-consciente, e agora aqui, ó, inconsciente. E aqui é que desanda a massa toda. Porque ali nós temos os desejos. Olha bem, viu que a fantasia é diferente do desejo? Fantasia diferente de desejo. Porque nem todo desejo eu assumo que eu quero ele. Nem todo desejo é aceitável. Então, quando eu for falar de id, ego, superego, eu vou falar sobre essas instâncias que regem ali. Então, mas hoje é isso aqui. Ó, recalcamento. O que é esses recalcamentos? Então, são esses desejos em que eu, né, por ter um superego repressor, porque a sociedade não admite, ou porque eu fui criada numa família onde eu fui tolhido de falar, e toda uma gama, então eu vou recalcar essa coisa. Então, recalcar, eu vou pegar aquilo dali, eu vou, você tem que ficar aí. Você não pode aparecer para ninguém. Desejo de matar papai e mamãe, não pode, né? Desejo, né, de cortar, né, como eu tenho muitas vezes, pegar os motoristas que ficam, né, com esse trânsito aí, não sei quem faz o que com o trânsito aí, né? Semana passada eu estava no Uber falando pro cara, eu estava até indo para a palestra lá, né?
E um trânsito, eu falei, pelo amor de Deus, só arruma um foguete debaixo desse carro. Só me diz que se esse é um carro do futuro e tem alguma coisa embaixo que a gente vai voar e sair disso daqui, pelo amor de Deus. Aí ele, calma, não tem. Eu falei, ai meu Deus, já viu que eu tenho que trabalhar essa área na minha vida, né? Então eu tenho até assim, eu vou criando resistências para não aprender a dirigir, porque eu tenho consciência do meu temperamento. Então primeiro eu tenho que trabalhar isso para depois, para não soltar esse monstrinho na estrada que vai ficar xingando os outros, entendeu, gente? Entendeu? Pega o monstrinho aqui, sem trabalhar essa coisa aqui, aí dá um carro na mão dela, eu vou ficar, gente, berrando com todo mundo no meio da rua, que é o que eu faço. Silvana, você grita por quê? Não é porque, por qualquer coisa, porque se existe uma lei de trânsito para os motoristas e para os pedestres, por que não se obedece? Então isso me irrita. Se o outro está vendo que a ação dele vai prejudicar, se ele entrar, se ele precisa da seta, por que ele não ligou a seta? Então eu já vou berrar, não ligou a seta por quê? Entendeu? É assim. Então aí bota esse monstrinho aqui para dirigir? Não dá, gente, é uma arma na rua, não dá. Entendeu? Então a gente vai assim, recalcando algumas coisas, a gente vai deixando para lá, porque isso é errado. Então eu não posso pegar um carro, ou então eu não posso pegar uma arma, sair matando todos os motoristas que não obedecem à lei de trânsito. Então aí é feio ter esse sentimento, muito feio ter esse sentimento. Tudo bom que eu não queria matar, mas dá umas boas cacetadas nele, até ele aprender, ou então botar uma lei no nosso país que não soltasse a pessoa, tá bom, já estaria bom. Só que isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa até assim aceitável. Mas quando a gente fala de complexo de Édipo, que foi também um dos grandes trabalhos de Freud, que é a sexualidade, quando ele começa a trabalhar a sexualidade infantil, e ele descobre que o quê? Que crianças tinham desejos. Criancinhas. Então, criancinhas têm desejos e desejos específicos, desejos de papai e de mamãe. Só que isso também foi lá ser recalcado, porque desejar papai e mamãe é também errado, né? Então, muita coisa vai ali, gente, vai sendo recalcada. Mas só que vai sendo recalcado, às vezes, coisas boas e, coisas ruins e coisas boas. Porque o inconsciente, você está vendo que ele é inconsciente? Se ele não está no nível da realidade, ele não sabe se o que ele está recalcando é bom ou ruim. Então, às vezes, recalca um sonho que era possível. Entendeu? Recalca um sonho que era possível. E a pessoa, não, isso não é impossível, para mim não, recalca isso. Eu posso ser feliz, aprender, eu posso ter isso. Não, eu não posso, para mim não, tá aqui, essa coisa, complexo de inferioridade, então assim, de sentir com menos valia, então o outro é mais importante, então a gente vai recalcando também alguns valores bons também, por causa de algum motivo. Você vai descobrir aonde? Na sua terapia, tá bom? Então a gente vai recalcando ali. Então tá lá. E essas coisas recalcadas, eu achei, tem um filme que é Freud Além da Alma. Tá até em preto e branco ainda. Quem quiser ver, pode ver. E tem uma coisa que quando ele tenta explicar para uma pessoa sobre o que acontece com o inconsciente, ele fala o seguinte: imagina uma casa pegando fogo. Então vamos imaginar aqui esse salão aqui pegando fogo. Nós temos as portas aqui e janelas. Se eu abrir essas portas e janelas, o que vai acontecer? A fumaça vai sair, com mais facilidade ela vai sair. Agora imagina isso pegando fogo e eu fecho as portas. Vai sair fumaça por onde você nem imagina que era para sair. Ela vai caçar os buraquinhos dali, que a formiga fez, que não sei o que foi, e aquilo vai começar a sair. Então, as nossas pulsões, o que foi recalcado, em algum momento, quando é muito, tem muita repressão, em algum momento começa a sair, e começa a sair de uma forma que não era para sair. Deu para entender? Tá certo, doutor? Vamos lá, tá bom?
E ali nós temos nossas pulsões inatas. Nossas pulsões normal, instintivas, são inatas. São as nossas pulsões, que são os desejos de comida, desejos de vida, pulsão de morte. Temos pulsão de morte? Temos pulsão de morte. Pulsão de vida. E dentro da pulsão de vida nós temos, né, o desejo por alimento, por água, por carinho, né? Então as nossas são assim, inatas. Todo ser humano tem esses desejos. Entendeu? Está lá, estão ali. São as nossas pulsões inatas, acontece com a gente. E ali está quase que eu, né? Nossas pulsões agressivas. Está ali. E mais para lá os nossos medos. Os nossos medos. E que muitas vezes a gente não quer mexer. Mexer com isso daí dói demais. Como mexer também com algumas funções, com recalcamento também dói bastante. Como que a gente faz? E o que isso faz? Tudo isso, gente, que está ali para baixo, você viu quanto que é forte? Então isso rege muito mais a nossa vida do que o inconsciente. Do que o consciente. Você viu o tamanho do iceberg em cima? Então você viu para baixo? O que afundou o Titanic foi o quê? Foi o que estava em cima? Não. Foi o que estava lá embaixo, que ninguém viu. Então, basicamente é isso. Vai afundando a gente o que a gente não está vendo, mas existe. Ah, mas era tão pequeno o iceberg. O que você estava vendo? Porque para baixo tinha muita coisa. Não é isso? Alguns falam que foi castigo de Deus. Desacredito nisso, que Deus é esse que vai matar um montão de gente porque um homem falou uma besteira, né? Pelo amor do Cristo, né? Ah, foi Deus que afundou o Titanic porque o homem falou que era tão seguro que nem Deus afundava. Então Deus, para provar que era poderoso, matou um montão de gente. Né? Então, para mim, está totalmente fora. Para mim, está fora de cogitação esse pensamento, tá, gente? Outra coisa, por favor, deixe sempre sua mente livre para aprender. O que você vai fazer com todo o conteúdo? Você vai ir para casa, você vai pensar, se você quiser acessar estudos, se você quiser começar a ver sobre você, sobre alguma coisa, mas assim, não seja rígido com você, não feche nada sem você estudar. Por favor, não faça isso com você, tá bom? Sabe por quê? Você vai estar se castrando, se podando de melhorar. Para você mesmo, porque assim, mas eu estou aqui porque eu tenho alguém eu quero saber como ajudar a pessoa com depressão, com isso, com aquilo outro. Só que, gente, a melhor ajuda que a gente dá é quando eu estou bem. Aí, às vezes eu costumo dar essa ilustração. Você imagina alguém lá dentro do poço de areia movediça, e essa pessoa está lá, socorro, eu estou morrendo. Aí tu vai e pula, puf, vou ajudar fulano. O que acontece? Morre os dois. Então eu preciso fazer o quê? Pensar. Eu pego uma corda, eu preciso de um apoio. Eu pego uma corda, eu vou jogar, eu pego um pau, eu pego um galho, alguma coisa, para poder ajudar essa pessoa. Mas e se eu ficar desesperado, se eu estiver fraquinho, se eu... né? É igual... A pessoa está afogando, aí vai, pula também. Aí quando pula, eu também sei nadar. Né? Por isso que a gente precisa, no momento de crise de alguma coisa, você precisa respirar e pensar, o que dá para fazer? Porque senão você não ajuda. E você só consegue pensar quando você está bem, sem que esses conflitos são elaborados. Então, a melhor maneira de eu ajudar alguém é eu estar bem. Silvana, você é 100%? Longe disso, muito longe. Mas hoje eu falo que eu sou um sujeitinho psicanalizado, um sujeitinho um pouquinho melhor. E estou buscando aprender. Então essas coisas todas aqui, tudo isso, é o que faz muito mal. E é isso que vem para a nossa vida e atrapalha. E que a gente não sabe, está lá embaixo. Tá bom, gente? Como que a gente trata isso, eu já falei. Né, em terapia, trazendo, né, sobre a livre associação,
É você falando, não tem nada demais. Tem gente que acha que vai chegar no sala do terapeuta, ele vai pegar a pessoa, apertar o pescoço dela e falar, fala! Fala! E ela vai dizer, tá? Não rola isso, tá bom? Tá? Não rola isso. É o teu momento. Ah, mas eu já vou ter que chegar e falando o que aconteceu, foi tão triste, foi tão doído. Não. Quando você estiver bem, quando você fizer aliança terapêutica, quando você confiar, quando você fizer a transferência, aí sim, você vai se sentir seguro e você vai falar livremente. Então, terapeuta nenhum vai pegar e lá te enforcar e você, eu vou ter que falar, vou ter que falar, vou ter que falar. Não. Gente, eu já fiquei 45 minutos olhando para uma menina. Não queria falar. Falei, tá bom. Você está confortável aí? Tá bem? Você tá bem? Então fica confortável, tá? Tá bem. Quer falar não? Não. Falei, tá bom. Ficamos. Passou o tempo. Você quer ir embora? Quero. Você tá bem? Tô. Falei, show de bola. Entendeu? Silvana, não tem nada para analisar nisso daí? Tem. Muita coisa. Muita coisa. Né? Então, tá vendo, gente? Né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa para poder ser analisada no que a gente chama de mutismo, né? Quando a pessoa ela tem esse bloqueio e ela não fala. Não fala. Então, também é analisável também. Mas chega um momento em que isso, ela vai fazer aliança terapêutica, ela vai fazer a transferência com o terapeuta e ela vai falar livremente, vai acessar algumas áreas. Tá bom? Então, gente, para a gente dar início a esse pontapé aqui, da nossa jornada, né, da nossa saúde emocional, você precisa aprender o que acontece dentro da sua mente. E é muita coisa, tá, gente? Mas aqui é o básico para a gente poder, pelo menos, entender o que acontece, por que eu faço coisas. E assim, é muito interessante que... lembra que eu falei que eu vou usar a Bíblia porque eu creio nisso? Quando a gente olha... Quem conhece aquela historinha de Davi e Betseba e o profeta Natan, da ovelhinha? Quem já ouviu essa narração bíblica? Né? Então, o que acontece? Davi, um rei... né? Tinha muitas mulheres e as suas concubinas, mas ele começa a olhar para uma mulher específica, Betseba. Só que essa mulher era a mulher de um grande capitão dele, Urias. E ele começa a desejar essa mulher. E ele pega e tem um caso com a mulher. E a mulher engravida. Aí ele faz o quê? Manda chamar Urias e os seus soldados e fala assim: esse cara tem que vir ficar com a mulher para ele entender que o filho é dele. Só que o cara era tão leal à tropa e ao rei que ele falou assim: eu não vou para minha casa ficar no aconchego com a minha mulher e os meus soldados ficarem em campo de batalha. Eu vou ficar com os meus soldados. E ficou. Aí Davi fala assim: e o filho de quem que vai ser? Porque ia pegar, a mulher vai aparecer. O que Davi, pelas próprias mãos de Urias, ele manda uma carta e manda Urias, e essa carta estava falando lá para o general lá, todo lá, grandão lá, botar Urias na frente de batalha. O que acontece? Urias vai para a frente de batalha e morre. Aí ele vai, pega Betseba, leva para o castelo. Essa criança morre, mas aí tem todo um outro contexto. E de repente está lá Davi nessa coisa toda, né? Agora, mulher grávida, mulher bonita, mulher nova, tudo. Ai, que novidade, né? Agora não tem mais, Urias não vai descobrir, ninguém vai descobrir que o rei fez uma coisa dessa lá. Chega o profeta Natan e fala assim: Davi, deixa eu contar uma historinha. Tinha um homem que tinha muito rico, ele tinha muitas ovelhas. E ele tinha um servo que tinha uma única ovelhinha. E esse homem, e o rei recebe os convidados, ao invés de pegar das suas ovelhas e matar para o seu convidado, ele pegou essa única ovelhinha, só que ele é uma ovelhinha muito específica, era muito amada, dormia com o homem, todo carinho. E ele pega a ovelhinha desse servo e manda matar a ovelhinha e dá para os convidados, ele que tinha tantas ovelhas. Davi fica extremamente
enfurecido. E ele falou assim: manda trazer esse cara. Esse cara vai morrer, ele vai pagar o que ele fez, porque isso não se faz. E começa a ficar indignado. E Natã olha para ele e fala assim: isso é você, Davi. Você fez isso. Aonde foi parar? Recalcou. Entendeu? Recalcou. Quando viu, nossa, que indignação. A gente fala assim: gente, como Davi era mau caráter? Não, gente, ele recalcou uma coisa que era muito feia para ser assumido diante de um rei. E quando olha, nossa, que coisa horrorosa, isso é você. Foi você. É que ele cai em si. Aí é que ele cai em si. Então você está vendo como que na Bíblia a gente encontra, né, essa coisa terapêutica, né? Essa coisa que foi lá para essa região, que foi para lá. Então isso está em 2 Samuel, né? Está em 2 Samuel 12, do 1 ao 5. E em Romanos 7, nós vamos ver um outro caso muito peculiar, que é Paulo, ele falando com Deus também a respeito disso. Ele falou assim: há uma luta em mim muito grande, porque eu queria muito fazer o bem, mas quando eu vejo, eu estou fazendo mal. Ele fala: então o que é isso? Há uma luta aqui, porque o bem que eu queria fazer, se eu não consigo mais, o mal que eu não queria fazer, igual eu não quero gritar com os motoristas, gente, eu quero falar com eles, vai aprender bonitinho, né? Ou então não quero tacar alguma coisa na cabeça de algumas pessoas, mas, entendeu? Tá lá, mas eu estou fazendo. Quando eu vejo, já gritei com o filho, já gritei com o marido, já taquei, já voou algumas coisas, tá lá. E Paulo tinha essa luta interna. Então, temos ou não temos conteúdo aqui da psicanálise? Temos. Estava dentro dele algo que ele não sabia. O porquê que ele fazia. Estava onde? No inconsciente. E também tem o Salmo 139, em que o salmista também vai falar sobre esse: sonda-me, ó Deus, sonda-me, esquadrinha o meu caminho, vai lá dentro, vê se há em mim. Então, se ele chega a um tempo de falar assim: vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque eu não sei desse caminho, porque eu não sei. Então, nós temos conteúdo terapêutico na Bíblia, sim. Temos muito conteúdo lá. E como que essas pessoas lidavam com isso? Como que aconteceu esse tratamento delas, como aconteceu com Paulo, como que Deus, de uma maneira linda, gente, claro, né? Nunca vou chegar ao nível de um terapeuta como Jesus, mas pelo menos nós temos aqui alguma base, né? E como Deus. Então, o que Deus fala para ele a respeito daquilo? Cara, você precisa ficar em paz. Você precisa entender que eu entendo o que está aí. Você deve ficar em paz comigo. A minha graça te basta. E o que você acha que é fraqueza, né? É fortaleza. Então, nós temos conteúdo terapêutico. Sim, a Bíblia é muito terapêutica, sim. Então, nós podemos melhorar. Temos vários escritores, temos vários terapeutas, várias pessoas. Ana Beatriz, tem muito conteúdo. Só tome cuidado com as linhas, porque tem pessoas que têm linhas específicas. A minha escola é freudiana, mas eu não me atenho à terapêutica de Freud toda em si. Até porque eu acredito que Freud mudaria muitas coisas por causa da época, por causa de demandas diferentes, por causa de muita coisa, entendeu? Então, se nós estamos em processo sempre de aprendizado, por que eu vou pegar uma linha terapêutica, me enrijecer nela e falar que só ela funciona? Então, só tomem cuidado com isso. Quando vocês verem conteúdo de internet ou de alguma coisa, sabe, está lá no YouTube, todo mundo é terapeuta, todo mundo fala alguma coisa, todo mundo dá opinião. Tem coisa, gente, que eu não consigo nem ouvir, vai me dando um trem, eu quero quebrar o celular, quero quebrar... Você viu que eu sou doce, né? Aí já quero quebrar tudo. Estava minha filha me mostrando uma coisa essa semana, né? E aí eu falei: deixa eu comentar do seu Face. Ela: não. Eu falei: deixa. Ela: não. Eu falei: me dá isso aqui. Ela: não, mãe, no meu Face não. Sabe porque eu falei: gente, como? Porque
quando uma pessoa, gente, qualquer líder, terapeuta, alguém, se coloca num lugar onde todo o saber é dele e a linha dele é a certa, eu já ligo o meu alerta, tá? Então, assim, nós temos que ser maleáveis. Então, quando eu vejo muito isso, alguns líderes, alguns terapeutas, muito aqui, é isso, falei, claro que não pode ser. Então às vezes dá, assim, muito, me irrita bastante. Porque a gente não pode fazer isso com as pessoas. Quanto mais pessoas que às vezes vão buscar conteúdo, porque ela não sabe mais onde buscar. Ela não tem dinheiro, às vezes, para fazer uma terapia. Ela, às vezes, nem sabe por onde começar. Aí está lá, alguém lá falando besteira lá. Não, é só você recitar isso aqui. Não estou falando sobre os mantras, que os mantras têm os seus poderes para as pessoas que sabem usar. Mas está vendo a receita do bolo? É assim, a receita do bolo não tem. Porque você é único. Você é único. Então o terapeuta tem que trabalhar dentro de você. Tá bom? Então vamos melhorar? Vamos? Gente, tá ok? Tá ok? Então, alguma pergunta rapidinho? Alguma dúvida? Alguma contribuição, doutor? Não? Tá bem? Gente, alguma pergunta? Pode perguntar. Mesmo se não estava dentro do tema, pode perguntar. Ou dentro do tema, pode perguntar. Ah, tá. Não, já. Oh, show de bola, estamos ótimos. Então, estamos ótimos. Para horário, estamos ótimos. Tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Alguma dúvida ali? Tá bom? Vocês... Oi. É? Então tá bom. Que bom. Então você teve vamos lá, que a gente é chique e temos terapeuta, nós tivemos insight. Tá bom? Ó, eu tive um insight. Eu entendi. Peguei, piscou aqui. Tá bom? Que bom. Tá? Tem resposta para tudo? Não, mas né? E a gente vai entendendo alguma coisa. Tá bom, gente? Então, não tem pergunta mesmo? Ai, meu Deus, gente, eu pergunto, eu perturbo os outros. Tudo certo mesmo? Ou eu fui muito ruim, vocês não entenderam nada do que eu falei. Mas ninguém está assustado não com o inconsciente ali, né? Agora você só não vai poder sair falando por aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode agora? Vamos ver se vocês aprenderam. Pode agora falar isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Você pode falar isso agora? Não, né? Entendeu? Então, parabéns, gente. Vocês entenderam. O inconsciente domina mais a gente do que o consciente. Então, parabéns para vocês. Palmas para vocês. Muito obrigado. Mas ainda não acabou, né? Agora não vai transmitir mais, porque agora o momento é para quem estiver aqui, tá bom? Mas assim, eu quero vocês presente aqui.